Meu nome é Rosineide dos Anjos Tavares. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa aula passada, né? Essa aí já é o top 4 que a gente estamos trabalhando aqui dentro do conhecimento, os resultados da gamificação que pode trazer para a educação. E eu vou falar sobre um pouquinho sobre esse tema agora, a aula 4, tá ok? Gente, vamos ver alguns topzinhos, relembrar, né, dos conceitos importantes do objetivo, do ranking, das regras, da competição, da narrativa, dos avatares, do Startele, desafios, conquista, missões, recompensa, progressões, e feedback e o exemplo de explicações. Vamos falar um pouquinho, né, do objetivo. Então, a gente vamos falar um pouquinho, relembrar os conceitos importantes. Mas eu estou aqui passando, né, para mim falar do meu trabalho que a gente estamos fazendo e interagir com vocês, ver a ideia de vocês, que vocês também acham, né, o que é a gamificação. E dentro disso tudo a gente possa vir interagir. Eu quero que vocês possam vir comentar alguma coisa e falar um pouquinho, né, desses trabalhos que a gente está fazendo, qual é a ideia de vocês, que vocês possam vir me ajudar também curtindo, né, que vocês possam vir me ajudar que eu posso ainda apresentar, o que eu posso colocar, dar uma sugestão de alguma coisa para mim falar e para mim responder, e vocês trabalharem junto comigo, ter uma ideia, quem sabe a gente não tem uma ideia diferente que a gente possa vir compartilhar, né? Então vamos lá, relembrando, né, dos conceitos importantes que eu acabei de falar aqui, dos objetivos, né? Então vamos falar um pouquinho de tudo isso e vamos ver como que a gente possa vir trabalhar. Relembrando os conceitos importantes, né? O que é a gamificação? Qual a importância do uso da tecnologia digital nas salas de aulas? O que vocês acham, né, da gamificação? O que a gente pode interagir? O que a gente pode melhorar dentro desse top aí? E aí, o que você lembra das nossas outras aulas que a gente tivemos, que a gente também passamos e relembramos, estou relembrando de novo, que a gente já viu isso, né? Então, o que vocês acham desse top? O que é a gamificação? Qual a importância do uso da tecnologia digital nas salas de aulas? É importante, né? É muito importante. Eu acredito que a gente vamos ter um bom diálogo. E quais os benefícios que a gamificação pode trazer para a educação, né? Então, esse a gente está interagindo e vendo os conceitos também de cada um de vocês. E vocês possam vir nos interagir, colocar as ideias de vocês, né? Eu estou vendo isso e para mim cada vez mais é muito gratificante, porque eu estou vendo coisas novas e também estou aprendendo, né, com essa tecnologia da nova geração agora. Mas é muito importante que a gente vamos interagir junto e ter uns novos trabalhos com as crianças dentro desse tema. Que a tecnologia ela teve um avanço muito grande, né? Então, para você ter uma ideia, vamos lá, vocês podem interagir comigo nas perguntas, né, que nós fizemos. O que é a gamificação, né? A gamificação é muito importante, né? É importante, que é a interação dos jogos, que a gente vamos trabalhar com as crianças, ver a motivação delas,
dentro desses temas. A gamificação é importante dentro disso. O que é a importância da tecnologia digital dentro da sala de aula? O que é que vocês podem me responder com esse tema aí? São as 3 perguntas que eu coloquei, né? E eu preciso que vocês venham interagir comigo. Então, eu vou falar o que eu penso, né, delas. Qual a importância da tecnologia, né? A aplicação dos conhecimentos dentro da sala de aula com os alunos, interagir com eles, né? Isso é importante. A parte, né, da importância da tecnologia dentro da sala de aula é a tecnologia digital, né? Que é o conhecimento, é interagir com o aluno. Então, aí a importância da tecnologia, né, como eu falei, né, o conhecimento, a gente interagir dentro da sala de aula com os alunos. Qual o benefício que tem a gamificação pode trazer para dentro da educação? O que vocês acham disso? Eu acredito que interagir, a evolução dentro desse tema, ela é muito importante, porque ela trouxe para dentro da sala de aula, né, a educação, ela está evoluindo. Então, dentro desse benefício, é a interação, é poder agir, como é que o aluno vai avançar, como é que o aluno está interagindo dentro da sala de aula, dentro desse tema. Eu acho que é muito importante a gente abordar também esse tema aí. Eu gostaria que a gente pudesse, que vocês possam vir me responder, né? Quando tudo se terminar, eu quero ver as ideias de vocês também. Agora, a gente vamos ver agora um pouquinho, né, do que eu falei agora, do objetivo. Objetivos são as metas que os jogos devem atingir. Toda a gamificação precisa de um propósito em qualquer habitat, em qualquer forma de aplicar, e em que possa fazer o sentido que está participando dentro da dinâmica. O que vocês acham do objetivo? Que a criança tem que estar interagindo, compartilhando dentro da interação objetiva. O que ele acha que você deve achar nesse mecanismo? Então, aí vocês vejam aí também que tem a parte do professor, né? Que ele vai elaborar, ele vai colocar os seus planejamentos da aula, que ele já está tudo prontinho, ele vai elaborar junto com as crianças. Aí você vai ver que ele vai colocar para os alunos na sala de aula, mas aí você observa que a criança, ela vai interagir, ela vai analisar o que ele jogou lá e ele vai ter novas ideias dele. Então, ele vai colocar o que ele acha, o que ele pensa. Por quê? Aqui a gente está pensando e produzindo. Então, eles estão produzindo novos conhecimentos. Então, o professor, ele joga o trabalho, ele vai colocar, mas a gente que está ali interagindo com nossos alunos, a gente vai ver ele elaborar o próprio assunto que ele vai criar, ele vai desenvolver ele ali. Então, nesse período que ele está desenvolvendo, ele vai criar coisas novas. E a gente pode até ficar surpreso com as ideias deles, né? Porque eles estão tendo uma nova progressão, eles estão vendo coisas novas, eles estão interagindo coisas que a gente vamos conhecer junto com eles, porque a gente está fazendo uma troca de conhecimento. Agora vamos ver o ranking. O ranking, a gente está falando um pouco dos jogos, né? O ranking é um sistema do ranking está relacionado a toda a competição, né? Quando a pontuação, quanto a utilizar estratégia, né? Que pode ser boa, de uma boa maneira e boa maneira de alimentar a competição entre os participantes, a gamificação estimulando cada um se esforce cada vez mais para alcançar a sua vitória, as suas missões, os seus desafios. Então, aí já está colocando, né,
que eles vão fazer um desafio, eles vão colocar novas metas, novas regras. Então tudo, você sabe que tudo é uma regra, a gente coloca o limite. Dentro da sala de aula tem horário da gente colocar para eles o nosso trabalho, 20 minutos, 5 minutos, então eles vão elaborar nesse período. Então aqui já está colocando, né, as regras, né, as vitórias, as missões, o desafio que eles vão encontrar. Você sabe que não é fácil, né? A gente tem que... Eles vão elaborar ali e você sabe que uma missão, um desafio é importante ver, né? Que o ranking é um desafio, porque um vai querer passar uma meta, por exemplo. Aqui tem 3 competidores. Nesses 3 competidores, um vai querer ser melhor do que o outro, né? Então, é um desafio, é uma meta. Então, como é que vai ter aquele sabor dele estar jogando se ele não está ali competindo? Imagina, quando você está ali jogando ali o videogame, né? O Mario, né? E aí você quer chegar no nível, quer ganhar todas as moedinhas. E aquela moeda para você conquistar, você vai ter que passar uma meta, né? Então, essa meta que o aluno ali está correndo para conquistar. É um desafio, mas ele chega no objetivo. Eu acredito que ele é capaz para muito mais. E a gente vamos ver aqui um outro tópico. Competição. Você vê que já é uma pouco assim, competir é difícil, né? Agora a gente vai entrar no jogo, né? Construir os obstáculos, seres enfrentados. Todos os jogadores precisam ter uma fase, as regras, orientar e a participação de conquista e objetivo. O que você acha que dentro de uma competição a gente vai correr atrás dos obstáculos, vai precisar jogar, vencer as regras e as fases, né? Essa fase que é a fase mais difícil, que a gente vai vencer cada degrauzinho conforme você tem a sua dificuldade. Você vai ter que elaborar a sua estratégia. E tem que ser uma estratégia muito boa para você chegar no seu ranking lá. Então, os obstáculos vêm para a gente nos fortalecer, a gente erra, mas a gente tenta consertar e chegar nos nossos objetivos. Como é que o jogador precisa de uma fase, de uma regra? Ele coloca os nossos limites, né? Então, para ele vai colocar os nossos limites, as nossas fases, vamos chegar e participar junto com essa conquista é um privilégio quando a gente chega na fase final e consegue lá as nossas moedinhas de ouro, né, de prata, e consegue pegar aquele baú lá cheio das moedas, né, para a gente depois comprar um outro jogo ali mais avançado, né? E para você ter uma ideia, que eles ali estão a flor, né, da pele ali correndo, e aquele objetivo de chegar e se engajar junto com outros alunos ali que estão ali, né? Isso é muito importante, como o professor passa, para ele ver aonde é a dificuldade, as barreiras, o desafio, e ver a sua própria motivação. Como a nossa motivação é muito importante para um aluno, é sim importante, porque ele está vendo ali que a gente está conseguindo motivar ele para ele passar. Olha, como você pode ver que aqui os jogos precisam de fases. Agora imagina que tudo na nossa vida precisa de fase, né? A gente está lá aplicando os jogos, o professor está lá interagindo com ele. Vamos dizer que ele está lá jogando uma partida ali de um vôlei, uma bola, ou correndo atrás de um jogo ali que ele está teclando, ou o professor passou um desafio para ele fazer 10 questões valendo ali um prêmio, né? E aí o professor diz assim, você tem 20 minutos para você responder todas essas questões e me entregar. Para você ver que ele está ali, olha, precisando, né, num combate, lutando ali para conseguir chegar a esse ranking. Então, as regras são assim, a gente coloca a regra, é que ele poder atingir suas metas. Isso para você ter uma ideia, que dá para você ver que a partida de vôlei, né,
tem suas regras, né? O futebol também tem suas regras, né? Para você ter uma ideia. Agora imagine você tá ali na sala de aula e você trabalhar, tem suas regras e tem a sua competição. Agora imagine a competição entre os alunos, outros alunos ali que querem também chegar nesse patamar. E um ali, ele tá dando o máximo. Aí ele vai ver o coleguinha lá, poxa, tá dando tudo de si. Ah, não, eu quero chegar lá. Eu não quero ficar para trás, não. Então, é aí que ele vai dar tudo de si e ele vai conseguir chegar junto com o coleguinha e dizer, não, eu sou capaz também. Né? E para você ver uma ideia que veio agora na minha cabeça, que os jogos são importantes, mas você pode usar todos esses jogos falando de matemática, falando de português, falando de tudo isso. Aí você diz assim, poxa, professora, como é importante a gente ver todos isso dentro desse mesmo tema, dentro dessa mesma temática, né? Que a gamificação veio, agora a tecnologia, ela teve essa evolução muito grande, né? Então, eu acho que foi importante. E hoje, para você ter uma ideia, lembrando aqui, né, agora como eu falei, né? Essa fase é uma fase de uma regra, de um jogo que me lembrei do xadrez, né? O xadrez é checkmate, né? E você tem que colocar, sua mente para pensar. E o jogador não vai só pensar, ele vai analisar, ele vai fazer uma analisação, ele vai analisar, ele vai fazer, como é que eu faço isso aqui? Essa fase eu não posso perder, não posso perder a minha coroa, não posso perder meu rei, não posso perder a minha rainha. Então ali ele tá ali, olha, pensando e dentro da regra. Para você ter uma ideia, como é importante na matemática, como é importante no português, como é importante em todas as áreas. Isso é muito bom, isso foi muito bom. Eu amei e estou passando a gostar muito mais, porque eu não sei jogar o xadrez, mas a partir de hoje eu vou começar a aprender, porque vai motivar muito mais a minha mente. Agora vamos ver a narrativa. O termo da narrativa designa a ação de um processo, né? E o efeito do narrador. O narrador é uma história, né? A leitura, a literatura, a narrativa, é a conexão entre todos os elementos em que está ali a compor o o enredo, né? É a personagem, o tempo. E tudo nisso, o espaço, o conflito da narrativa, o narrador, existe uma função primordial de contar da história, né? Aí você vê assim, né, que a gente estamos aqui, né, vendo tudo isso. Ah, professora, por que em narrativa? Porque tudo isso entra dentro da gamificação, da tecnologia. O termo narrativa, ele está narrando ali seus jogos, ele está narrando a sua aula, ele está narrando o seu conhecimento, ele está falando, ele está se expressando ali dessa forma, ele está contando uma história. E dando o conteúdo a todos os assuntos que aborda todos esses conteúdos que a gente está vendo. A narrativa, ele está narrando ali dentro da sala de aula, vamos dizer, ele está contando lá uma história. Aí o aluno vai ficar lá pensando. Aí para você ter uma ideia, o professor está contando uma história. Essa história ou de terror, né? Ou uma história ali bem animada, né? E aí você vê que entrou objetivo, já entrou o ranking, agora nós já estamos narrativa. E o que você acha de tudo isso? Você não acha que a gente conseguiu alcançar alguma coisa aí com esses alunos? Sim, eles estão bem interativos. Como assim? Porque o professor ali está dando, está contando, ele está motivando eles de uma forma que eles não estão nem achando que a aula tá chata. Não, a aula está mais
Mas olha, para você ter uma ideia, que o aluno, quando ele vê que a aula está chata, ele começa a sair da sala, só deixa eu ir ali fazer isso aqui. Para você ter uma ideia, que o aluno, a gente consegue segurar ele dentro da sala de aula quando é uma aula construtiva, né? Uma aula que está sendo bem elaborada, uma aula que eles estão sentindo vontade ali de estar dentro da sala de aula. Então é aí que entra a narrativa, né? Contando essas histórias, o professor está ali contando. Pensa ali que ele está falando uma história de terror. Aí eles querem saber o fim dessa história, né? Aí eles vão analisar. Puxa, mas o professor falou lá, e professor, por favor, professor, dá uma parada ali. E aí ele, professor, continue lá, professor, a história, para a gente saber, para a gente elaborar alguma coisa. Aí você vê que essa aula está sendo bem elaborada. Aí, para você ter uma ideia, que eles vão criando a sua própria personagem ali, né? Eles estão querendo ali saber qual é o fim dessa história. Como vai terminar essa história? Quem é que vai morrer ali? Quem é que vai ser ali o principal, né? Então, eles estão ali, cada uma dessas crianças, colocou uma personagem para eles, né? Porque eu coloquei a minha lá, e eles colocaram a deles, a personagem dele. Aí você imagina, como essa criança não vai estar ali animada, feliz de saber, poxa, a minha aula hoje foi top, né? A professora trabalhou com nós de uma forma que, eu quero, professora, amanhã a senhora traz uma outra história bem legal, né? Então aí eles criaram essa personagem, eles estão querendo saber como foi que terminou esse final dessa história. Então, para você ter uma ideia, que eles estão ali bem ativos aos nossos conhecimentos, que eles possam vir levar e colocar aonde? No papel. Eles estão escrevendo a sua própria história. Eles podem estar ali contando a história, o professor está lá narrando essa história, mas eles estão lá imaginando de outra forma, né? Estão ali imaginando, aí vou colocar assim a minha história. Professora, eu coloquei minha história dessa forma. Posso, professora, colocar? Pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou ler e vou dizer, olha, tá top. Para você ter uma ideia, né? Que o professor elabora, né, a historinha dele, mas eles estão elaborando a própria historinha deles. E é uma troca de conhecimento, né, com o professor. E o professor os próprios alunos passam a ajudar os professores ali a ter novas formas de ideia. Ele pode dizer assim, olha, hoje eu coloquei para as crianças e eles elaboraram mais questões para mim. E tem criança ainda que ainda faz até o personagem. Agora imagina que cada criança dentro da sala de aula vai desenhar uma personagem dele ali. Como vai sair cada criatividade dessa criança? Como eles podem elaborar, como eles têm ideia, as ideias deles são próprias, eles vão sentir vontade de estar dentro da sala de aula. Não precisa o papai dizer assim, você tem que ir para a escola hoje, não. Eles vão sentir vontade, eles vão estar ali se sentindo ali, porque eles estão criando o seu mundozinho, mas interagindo e sentindo vontade de estar ali. Ninguém está obrigando ele, está na sala de aula. Por quê? Porque eles estão sentindo essa vontade própria de estar junto, cooperando e trabalhando, formulando novas questões junto com o professor. Isso é muito importante. E para você ter uma ideia, que eles estão ali dentro da sala de aula, interagindo, eles estão aprendendo brincando, né? Porque agora veio essa fase aí da tecnologia, dentro desse tema, né? Como é o tema que eu estou falando, né? Da gamificação na tecnologia, né? E ver que dentro disso tudo, eles estão interagindo, eles estão ali brincando, mas estão aprendendo, né? Dentro da sala de aula. Isso é muito importante. Para mim é um privilégio, né? Chegar nesse período que eu for trabalhar com as crianças, dentro da lúdica, dentro da interação junto com eles, que a gente possa vir trocar conhecimento. E meu tema é esse, né? Então eu achei assim que as crianças dentro dessa história toda, eles estão ali brincando, interagindo. Dentro desse contexto, eles estão aprendendo brincando. Olha que importante, né? Olha, para você ter ideia, que eles vão estar ali sentindo vontade, eles podem até sentir saudade, né? De estar ali dentro da sala de aula. Porque eu acredito que agora, no período da pandemia, tem muitas crianças com saudade de voltar para a escola, para estar ali
interagindo, conversando com o professor, porque tem professor que está dentro da sala de aula, também está com saudade dos nossos alunos, né? E eu acredito que tem muitos professores com saudade dos seus alunos, quanto eles estão com saudade dos professores. Por quê? Como eu falei ainda agora, eles estão aprendendo, brincando dentro da sala de aula, estão interagindo, estão conversando, eles estão trocando ideias. Então, os professores estão ali trocando ideias junto com eles. Eles têm olha, professor, para você ter uma ideia, uma criança fala dentro da sala de aula um tema, e o professor chegar lá na casa dele e vai dizer, poxa, eu vou ver, que tema é esse? Amanhã eu vou ver o que eu faço em cima daquele tema. Achei interessante. Para você ter uma ideia que a criança se envolve dentro da sala de aula, mas o professor também, que ele lá é o mestre, né não? O professor ali é o mestre que está dentro da sala de aula, ele está ali, ele vai preparar essas crianças, como eles hoje estão vendo essa nova ferramenta, né? Importante nisso tudo, que eles estão ali, né? Dentro da sala de aula, competindo, narrando história, né? E conseguindo ter uma ação de progresso. É um progresso muito importante, um conhecimento, né? Dentro da sala de aula, a interação, interagir com o aluno, ele está ali, ele está dando tudo de si. E eu fico muito feliz de saber que tem muitas crianças que estão ali dentro da sala de aula e estão brincando, chegam em casa, eles vão pegar o caderninho deles e vão ler o que eles fizeram dentro da sala. Por quê? Porque a história que o professor colocou ali dentro desse lúdico, dentro desse trabalho, ele teve uma progressão ali. Ele sentiu vontade de ler. Vontade de pegar o caderno e reler tudo que ele viu. Aí amanhã ele vai dizer, professor, eu vi, lá no fim eu fiquei prestando atenção naquela história, eu fui analisar mais. Professor, eu acho assim que aquela história foi muito, muito boa, professor. O senhor pode contar uma manhã pra gente? Ou mais tarde? Não, vamos primeiro fazer a nossa tarefa agora, mais tarde a gente vê o que a gente pode fazer, né não? E o aluno vai sentir mais ali, olha, confiante com o professor. Ele vai dizer, olha, professor, eu tenho uma dúvida. Eu quero que o senhor tire a minha dúvida. Olha, professor, eu coloquei errado aqui. Olha, professor, eu não prestei atenção. Aí o professor, o que ele vai dizer? Vamos ver o que foi que você não prestou atenção, que você você não teve naquela hora ali que você estava falando, né? O seu desempenho, o seu conhecimento. Então, vamos rever esse tema? Aí o professor vai lá, olha de novo, revê, diz, professor, agora eu entendi. Então, muitas vezes o aluno tem dificuldade? Tem. Mas os outros coleguinhas estão ali, conseguem, né? Tirar a timidez, ele é tímido demais da sala de aula, às vezes ele não consegue elaborar da forma que é para ser elaborada, né? Então isso é muito importante, né? Ser confiante. E aí vocês podem deixar o comentário de você, né? O que vocês acham dessa interação de conversa que a gente está tendo, né? E o que vocês acham? Qual ideia vocês me dariam, né? Que ideia vocês têm? Vocês podem colocar também lá. Qual seria a forma de vocês trabalhar? Qual seria a forma de interagir dentro da sala de aula? Qual seria a forma de vocês colocarem dentro da sala de aula, interagindo com as crianças, buscando mais empenho, buscando mais conhecimento? O que vocês colocariam? Como vocês trabalhariam nessa parte da narrativa, do conhecimento, da explicação, né, com os alunos, né? Qual o objetivo que vocês dariam? Qual objetivo vocês colocariam para esse tema? Eu gostaria que vocês pudessem deixar um pouquinho, né, do conhecimento de vocês e também deixar, né, como vocês abordariam esse tema, esse tópico. Obrigado, né, para vocês comentarem lá comigo, lá nessa parte que eu coloquei das narrativas. Eu espero que vocês tenham um bom comentário para mim. Vou colocar aqui
não vou me despedir, porque a gente ainda vai ter uma próxima aula, tá? Então eu vou colocar aqui, obrigado, tá? Para vocês, mais tarde a gente se encontra novamente. E obrigado, queridos. E a gente vai continuar nossos slides. A gente vamos continuar nossos slides, ok? Por enquanto é só, pode deixar sua opinião. Por enquanto é só e você pode deixar sua opinião, ok? Tchau. Tchau, boa tarde.